Muito boa noite, todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta, 8 de setembro desse ano de 2023, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim, lá em Rancheria, São Luís Potosí, México, na congregação que o reverendo Ricardo Burgos pastoreia e todos ali presentes. Para essa ocasião, procuramos no livro de Santiago, que é a escritura que o nosso irmão William usou ali, nessa mensagem que estaremos vendo e ouvindo, obras de fé, que foi pregado 2 de maio de 2005 em Maipú, Chile. E usou a escritura de Santiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. E leiamos apenas a partezinha do versículo 26 desse capítulo 2 de Santiago. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras está morta. Obras de fé. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado 6 de dezembro de 2005, de 2015, 6 de dezembro de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico. O nosso irmão William nos diz: assim como Israel, sob o antigo pacto, era a igreja de Deus como povo, templo de Deus no meio do qual Deus habitava, e ao qual veio em sua primeira vinda, em sua segunda vinda, virá a sua casa, a sua família, sua igreja, seu templo espiritual, na etapa de pedra angular, que é a era de ouro da igreja, e consequentemente é a era messiânica, e consequentemente, quando começa a era de pedra angular, começa os tempos ou dias messiânicos. Simples assim. Ali durou pouco tempo, ou seja, a primeira vinda durou pouco tempo. Essa era, ou dias, ou tempo messiânicos, 3 anos e meio, que foi quando ele começou esse ministério messiânico. Tinha em torno de 29 anos, depois de haver nascido, crescido, em estatura e em sabedoria. Diz que a criança crescia em estatura e em sabedoria, e a vida que levou até os 28, 29 anos, quando começou esse tempo messiânico, pelo qual Deus o havia enviado a esse planeta Terra, a Jesus. Diz, ali durou pouco tempo. Aqui,
Não se sabe quanto tempo durará essa etapa antes de nossa transformação. Ou seja, que antes de nossa transformação, digamos que desde a ressurreição e transformação, e digamos esses 30 ou 40 dias do rapto, se somamos ou não somamos, são 30 ou 40 dias. Daí para trás, quanto tempo vai ser o tempo na qual corresponda esse tempo a essa etapa messiânica? Mas quando sejamos transformados e ressuscitados, e os mortos crentes em Cristo, e ressuscitados os mortos crentes em Cristo, isso é quando Cristo ressuscitou, e com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Simples assim. No livro de citações, na página 88, parágrafo 752, 752, nos diz 3 anos e meio exatamente. Esse é o tempo designado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel. Como foi no passado, quando retorna e se dá a conhecer em um símbolo. Em símbolo, ele circula. Isso é quando ele venha. Em cima ele escreve, em sua segunda vinda, o Senhor se dá a conhecer a Israel o evangelho do reino da segunda vinda, a mensagem messiânica para Israel. Isso ele escreve na parte de cima. E em sua segunda vinda, o Senhor se dá a conhecer a Israel o evangelho do reino da segunda vinda, a mensagem messiânica para Israel. Continua dizendo, depois que Jesus foi rejeitado por seu próprio povo, ele tinha tomado uma noiva gentia e tomará ela daqui ao palácio, a casa, e escreve a 7ª dimensão e desenha do lado uma pedra angular, ao palácio da casa do seu pai em glória para a ceia das bodas, e se escolheu para se dar a conhecer aos seus irmãos, os 144.000. E aí ele se encontra. Lembrem, fixem nos símbolos perfeitamente. Ele volta a dizer, lembrem que tudo isso também tem múltiplos cumprimentos, porque eles são selados antes de começar a grande tribulação, consequentemente, antes da ceia das bodas do Cordeiro, que esse tempo corresponde de 3 anos e meio, onde a terra estará passando pelo juízo divino. E diz que ele tomará essa noiva gentia e a levará à glória, diz, ao palácio, à casa, e isso representa a 7ª dispensação. Das últimas 3 seria a terceira, a dispensação do reino, a era da pedra angular. Primeiro isso acontece, e quando a noiva já está ali, colocada, então é que se dá a conhecer ao povo hebreu. Não pode se dar a conhecer ao povo hebreu nas eras, sob a dispensação da graça.
Em uma anotação de um estudo bíblico que colocaram essa citação, ele escreve abaixo: Moisés e Elias pregam a mensagem messiânica a Israel. Ou seja, os ministérios de Moisés e Elias estariam fazendo essa obra. Nosso irmão William continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, portanto, grandes bênçãos há para os crentes em Cristo no tempo final, na era messiânica, a era de ouro da igreja, a era da pedra angular, que é a era messiânica para estar prontos para receber a vinda do Senhor, a vinda do Messias nesse tempo final. Para estar prontos para quê? Para receber a vinda do Senhor, a vinda do Messias nesse tempo final, o qual verão os judeus e dirão: esse é o que nós estamos esperando. Mas ele vem por sua igreja, para transformá-la e levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro, e depois tratará com o povo hebreu o que falta de pacto com o povo hebreu. O que falta da semana 70, porque a primeira parte da semana 70 já se cumpriu na primeira vinda de Cristo, sob o ministério de 3 anos e meio que Cristo teve no meio de Israel. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará identificada pelo Espírito de Cristo, que estará no meio dela operando as obras que Cristo disse que realizaria em e através da sua igreja. As pessoas verão, através da história, um grupo de pessoas que pregaram o Evangelho, o mensageiro que se sobressaiu e as pessoas ouvindo e formando o grupo de cada era. Mas os crentes verão a Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, operando com o grupo de cada era, com o mensageiro e o grupo de cada era. Estas são as obras de Cristo através da sua igreja e, consequentemente, são as obras da igreja do Senhor Jesus Cristo. São obras de fé. Para o último dia, acontecerá do mesmo jeito, porque Deus não muda a sua forma, a sua maneira. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo, que tem estado em torno de 2000 anos no meio da sua igreja, continuará no meio da sua igreja e realizará uma manifestação plena no último dia para nos dar fé, para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 141 do livro de citações, no parágrafo 1260, nos diz, aqui nos fala do trabalho e da obra que estes anjos estariam realizando. Diz, notem no versículo 41 de Mateus 13, os dois estão bem perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a metodista, batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, senão anjos no último tempo. Em um estudo, ele coloca essa citação e do lado, não sei se pode ver aqui, essa partezinha diz, quando ele diz,
Não anjos aqui, ou seja, ele se refere ali às 7 eras. Aqui. Não anjos aqui abaixo, ou seja, na 7ª era. Ele escreve, é aqui, aqui, ou seja, na pedra angular, onde estaria acontecendo essa separação, essa segregação. Não anjos abaixo por aqui, ou seja, aí as 7 eras, senão anjos no último tempo, ou seja, os ministérios de Moisés e de Elias, e reuniria. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja. E aí escreve em cima, na separação, enviará os seus anjos. E aí também escreve Moisés e Elias, a reunião e colheita. Nesse aí do lado também é onde ele desenha embaixo as eras. E depois 3 pedras angulares para cima. Agora vamos ver um pouquinho mais aí no livro dos selos. Uma parte aqui onde o irmão Branham nos fala dessa obra através das eras e como é que Deus esteve operando. Vejam na página 352. Em cima, desde o primeiro parágrafo, diz, de revisão, agora foram prometidas 70 semanas, Daniel 9:24, as quais seriam de 7 anos cada uma. Agora, na metade da última semana, ou nos últimos 7 anos, o Messias tinha que ser tirado e oferecido como sacrifício. Ele profetizaria 3 anos e meio e depois seria tirado para ser o sacrifício pelo povo. Mas ainda restam outros 3 anos e meio determinados para Israel que ainda não foram cumpridos. Quando o Messias foi tirado, os judeus foram cegados para que não pudessem ver que ele era o Messias. Naquele tempo foi quando começou a Era da Graça. E escreve Era da Graça. E do Evangelho para os gentios. Deus tirou um daqui e outro dali e os colocou baixo a um mensageiro. E assim sucessivamente. Deus enviou o primeiro mensageiro e ao chegar ele pregava e a trombeta soava, como nós vamos ver mais adiante. E a trombeta declarava uma guerra. Uma trombeta sempre anuncia uma guerra. O mensageiro da hora, o anjo, chega à terra, como Lutero ou qualquer um dos outros, e quando chega, se abre o selo. Vem a revelação e soa uma trombeta, imediatamente a guerra é declarada. Depois, Deus toma o mensageiro e o mensageiro morre, ou seja, ele o leva. Ele sela o grupo que aceitou e entrou, e depois cai uma praga sobre os que rejeitavam, sobre os que rejeitam. Assim continua, e depois se organizam e começam uma denominação. Acabamos de estudar isso tudo. E ele escreve do lado também, o mensageiro sela ao grupo. Depois, chegam com outro poder, surge outra era da igreja e outro ministério. E quando o anticristo vem com os seus, então Deus vem com o seu ministério. Anti significa contra, corre sempre em paralelo.
Eu quero que observem isso, fixem nisso. No mesmo tempo, quando Caim chegou à terra, Abel também chegou. Quando Jesus apareceu, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo, quando o Espírito Santo foi derramado, também foi derramado o Espírito do Anticristo. E nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o Anticristo também está se manifestando através do sistema político e outras coisas. E acontecerá que no tempo, quando o Anticristo venha em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. E aí é que escreve com Moisés e Elias para nos redimir, ele escreve transformar-nos. Sempre corre em paralelo. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus, etc. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, portanto, a posição da Igreja do Senhor Jesus Cristo no reino do Messias será a posição mais alta que pode se alcançar no reino do Messias. Essa é a família de Cristo, os que ele chama meus irmãos. Estes são os eleitos de Deus, ou predestinados de Deus, os filhos de luz, que o receberiam como Salvador através das diferentes etapas da sua igreja. E no último dia, veriam sua manifestação de Filho do Homem no precursor da segunda vinda de Cristo. Depois, haverão na vinda do Senhor a sua igreja. Ou seja, a manifestação do Filho do Homem, verão primeiro no precursor e depois na vinda do Senhor a sua igreja, porque o título de Filho do Homem é um título de profeta. E depois haverão na vinda do Senhor a sua igreja para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Para que é a obra que o Senhor estará realizando em sua vinda? Pois a obra é para nos dar a fé, para ser assim transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, do qual não posso explicar muito agora, para que os imitadores não imitem o programa de Deus. Em muitas ocasiões, vejam, como o nosso irmão William nos chamava a atenção e dizia, eu não posso falar mais disso, vou deixar isso quietinho, disso não podemos falar. Por quê? Porque ele sempre dizia, para que não surjam imitadores. Ou seja, ali, ele mesmo ali estava protegendo, cuidando aos ministros mesmos, que são os mais propensos a imitar, a tentar se pôr na posição que não lhe corresponde. E Deus, por meio do seu mensageiro, estava dando essas recomendações aos ministros, digamos, indiretamente. Estava dizendo a eles, eu não posso falar isso claramente, para que vocês não imitem. Apenas aquele no qual estará se cumprindo essa promessa da terceira etapa, no pleno cumprimento da visão da carpa. E tudo o que há ali, vejam, esse ministério é algo que puderam imitar. Diz, puderam, se desse a conhecer algo. Ou seja, digamos, no tempo passado, poderiam haver imitado, poderiam ter feito uma imitação disso, porque era imitável.
E ele, pois, por amor ao grupo ministerial, sempre recomendava que melhor ouvisse e colocasse as fitas, o qual em cada era não podia nem acrescentar nem tirar. E assim foi em todas as eras e também nesse tempo de brecha. E é assim nesse tempo final, na era de pedra angular. Não pode nem tirar e nem acrescentar ao que Deus está falando por meio do seu Espírito Santo. Agora, para que os imitadores não imitem o programa de Deus, é por isso que não tem se dado a conhecer abertamente todo o mistério da vinda do Filho do Homem para o último dia. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá essa revelação e, sobretudo, quando esteja em pleno cumprimento e Deus operando no cumprimento da visão da capa, onde o reverendo William Branham disse que se cumprirá a terceira etapa, como foi dita pelo anjo que o acompanhava. Como Deus estaria operando no cumprimento da visão da capa, vejam aí, ele viu o ministério pregando, ou seja, tinha pregação, chamamento também, cura, oração pelos doentes, ou seja, para a cura, e todas as coisas que foi mostrado ao reverendo William Branham, mas tudo ia ser de uma forma progressiva. Aí está o mistério da vinda de Cristo, a sua igreja. Aí está o mistério da vinda do Filho do Homem. Aí está o mistério dos trovões, revelando o mistério do sétimo selo. O mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Na mensagem: Senhor, este é o tempo. Na página 43, nos diz: agora tem escritura no interior do livro, mas por trás tem 7 selos atrás dele que não estavam escritos no livro. Agora, esse é o revelador falando. João, agora lembrem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do sétimo anjo, todo esse mistério que está escrito por dentro será consumado. Naquele dia deverá ser tratado. Vê agora ao que me refiro? Estão me acompanhando? Então, no tempo da revelação das 7 vozes de Revelação 10, quando o livro seja consumado, resta apenas uma coisa, e isso é as 7 misteriosas vozes de trovão que estavam escritas atrás do livro, que a João foi proibido escrever. E ele escreve ali: os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos vêm os trovões. E um pouco mais adiante, veja na página 44. Ele continua aí, vamos da 43 abaixo, onde ele cita: deixe ler, e vi outro anjo forte descendo do céu, envolvido em uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo, e tinha em suas mãos um livro aberto. Vê? Agora observem isso: e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões falaram suas vozes. Observem. E quando os 7 trovões houveram falado as suas vozes, eu ia escrever. Foi dito algo. Não foi só um ruído, foi dito algo.
Ele ia escrever e ouviu uma voz do céu que me dizia: observe onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram na terra. E ele escreve: os trovões falaram na terra. Através de carne humana falaria. E ele nos tinha dito que os trovões seriam falados na carpa. E que os trovões contêm a fé de rapto. Eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia: fecha, maiúscula, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o irmão Branham está pela parte de trás. Quando o livro se completou, agora ele não disse no lado da frente, ele disse na parte de trás. Depois que tudo esteja completo, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está segura o livro, que não está revelada, nem ainda não está nem escrito no livro. Diz, depois que o livro é completo, pelo 7º anjo, então os trovões é o único que falta. E na página 45, uma partezinha aqui diz: agora, quando ele comece a soar, o mistério será consumado. Agora notem, então é tempo para que as vozes dos 7 trovões, e escreve do 7º selo, os 7 trovões de Revelação 10 sejam revelados. Entendem? Quando todos os mistérios do livro estejam completos, e a Bíblia diz aqui que ele consumará os mistérios. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve: depois dos selos, vêm os trovões. E escreve também, desenha uma pedra angular e as eras, e da pedra angular para cima ele escreve: as vozes do 7º selo é igual, os trovões. E vejam na página 46, também nos diz algo aí. Agora só resta uma coisa, isso é, os 7 trovões que não conhecemos e não trovejaram em vão. Deus não faz coisa para brinquedo, para brincar. Nós brincamos e agimos com bobagem, com bobeira, mas Deus não. Com Deus tudo é sim ou não. Ele não faz piada, ele não faz graça, ele quer dizer o que diz e não diz a menos que tenha algo de importante. E os 7 trovões aí em Revelação é algum mistério. Não diz a Bíblia que essa é a revelação de Jesus Cristo? E escreve do 7º selo. Bom, tem algum mistério oculto, então, a respeito disso? E ele escreve a segunda vinda do Senhor, que é tem os 7 trovões. O que é que tem os 7 trovões? Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Voltamos a ler aí. Aí está o mistério da vinda de Cristo, a sua igreja. Aí está o mistério da vinda do Filho do Homem. Aí está o mistério dos trovões, revelando o mistério do 7º selo. O mistério da vinda do Senhor, a sua igreja. O reverendo William Branham disse que reticências, que a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo será em um tempo em que haverá muitos terremotos consecutivos. A terra estará tremendo, consequentemente haverá confusão, e também virá o terremoto da ressurreição, como houve um terremoto quando Cristo foi ressuscitado, e também quando se levantaram os crentes que tinham morrido, quando eles ressuscitaram também. Isso está pela página
373 faz referência a essa página, para que a tenham aí também. 373 abaixo nos fala dessas coisas. Diz, portanto, quando sentimos um terremoto, pensamos na ressurreição. E por que não pensamos na morte? Porque se alguém morre, aí mesmo ressuscitará glorificado quando aconteça o terremoto da ressurreição, que está ligado ao terremoto que acontecerá na Califórnia, ou seja, Los Angeles, Califórnia. Se afundarão. E uma parte em citações, vê se acha que fala que a água vai chegar até dentro dos estados. Eu acho que é aí que ele escreve algo. Veja se é nas últimas páginas. O que diz aí? Diz que as ondas chegarão. Procure pela palavra ondas. Chegará a Kentucky. Vamos ver essa. Essa mesma. Na página 161, parágrafo 1434, nações estão se degradando, o mundo está caindo, pedaço de 1.500 milhas, de 3 a 400 milhas de largura, afundará centenas de reticências. Aqui está cortado, 40 milhas abaixo desta grande falha ali fora, um desses dias, e ondas se lançarão até o estado de Kentucky. Veja até onde essas ondas chegarão por causa desse terremoto. E quando faz, sacudirá o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. O que falou em Hebreus, capítulo 12, que a terra será sacudida. Veja, antezinho aí do livro de Hebreus, que está antes de Santiago, que nós lemos, que diz, capítulo 12, versículo 26, a voz do qual também comoveu a terra, agora prometeu também dizendo, ainda uma vez comoverei não somente a terra, mas também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas imóveis como coisas feitas, para que fiquem as incomovíveis, as imóveis. Assim que, recebendo nós um reino incomovível, tenhamos gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus agradando com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja, e aí ele escreve, o terremoto, tudo será sacudido. Escreve 1.500 por 400 por 40, mas quase que não dá para entender. Agora vejam como tudo isso estará acontecendo, o qual foi o mesmo que aconteceu na ressurreição, quando Jesus ressuscitou com os santos do Antigo Testamento. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, diz, esse terremoto é muito importante porque é um terremoto que também foi profetizado na Escritura e do qual o reverendo William Branham também falou.
Isso também fala em eras, não é verdade? Na página onde diz do terremoto do Alasca, a 362, na página aqui, essa seria 365 e 366, 366 e 362. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e essa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, que o terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu o mundo todo, embora não desequilibrou. Deus estava apenas avisando com o tremor mundial que muito em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores, irmão e irmã, furacões, ciclones e tudo. Irmão e irmã, só tem um lugar que pode suportar tais tremores, e esse lugar é o redil do Senhor Jesus. E escreve a oitava era. E desenha uma pedra angular ali na parte de baixo das eras. E as outras anotações também, que você já tem aí, continua dizendo, o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda de Cristo e, consequentemente, ele disse como estaria a condição mundial, como estaria a situação do meio ambiente, como estaria a situação dos terremotos, maremotos e todas estas coisas. De todas estas coisas, ele esteve nos falando, das coisas que estariam acontecendo e das coisas, as bênçãos que virão para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E falou de uma apertura ou perseguição que vem para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, mas no meio dessa apertura, Cristo se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E essa é a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Veja como a ressurreição se move, ele dizia ali, o irmão Branham no livro de citações. Ou seja, no cumprimento, já nesse nível alto da terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, aí ele disse, veja como se move a ressurreição. Ou seja, que será no meio dessa apertura que acontecerá. Assim que quando vejamos perseguições e apertura, lembre, está perto a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação. E para esse tempo, quando já chegue esse momento, que começará isso tudo? Quem começará isso tudo? Os escolhidos já terão a revelação completa do sétimo selo. Do que é o sétimo selo? A revelação dos 7 trovões. Toda a obra de Cristo a estará fazendo através da sua igreja nesse tempo final. Como tem estado fazendo através das diferentes etapas ou eras de sua igreja, usando instrumentos. Porque são os instrumentos de Deus, os sócios, seus embaixadores que Deus envia em cada era e em cada dispensação, e para o cumprimento pleno de toda essa obra que Ele estaria realizando no meio da sua igreja para lhe dar fé para ser transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, pois tem que ter um véu de carne, porque é a forma na qual Deus sempre tem feito.
usando instrumentos, véus de carne, já ordenados desde antes da fundação do mundo para esse propósito. Vejam, em um estudo, ele escreveu ali, na citação de Samuel, quando foi ungir os filhos, ou seja, ungir um dos filhos de Jessé, aí ele desenha as eras e escreve os 7 irmãos de Davi, filhos de Jessé, tipo dos 7 anjos da igreja. Ou seja, ele escreve do lado, na parte de baixo das eras, e o divide. E embaixo ele desenha uma pedra angular e escreve 8. E escreve Davi, o 8º. 8º filho de Jessé, tipo do 8º anjo da igreja noiva. O Davi da igreja noiva, que enfrentará o anticristo, ao Golias, o amado conforme o coração de Deus. Se usou, por exemplo, os 7 filhos de Jessé, nas eras os 7 anjos mensageiros, pois tem que aparecer um que estará enfrentando o Golias desse tempo. Nenhum dos 7 filhos de Jessé enfrentou Golias. O 8º, sim. E esse é o vencedor. Veja, na página, vamos ver se é a 115. Vamos ver aqui em cima. Página 114 abaixo diz: e notem que quando foi aberto o primeiro selo na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que havia de acontecer quando fosse realmente aberto? Houve um trovão quando o Cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Nem tudo foi revelado de uma vez, pois primeiro foi Deus, depois em um símbolo e finalmente foi revelado. As 3 coisas. Saiu do trono e a princípio não pôde ser visto, nem ouvido, nem nada, porque estava selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço e quando ele falou, houve um trovão e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Observem bem, porque ele disse que seria dado a conhecer os últimos dias, vem em símbolo de igreja. Igreja, entendem bem? Isso vem em símbolo de uma igreja. E sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que ainda é esse cavaleiro sobre um cavalo branco, mas serão revelados apenas nos últimos dias, quando o selo realmente seja aberto. Que selo? O 7º selo, a vinda do Senhor. E escreve realmente aberto, futuro. E desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi e uma pirâmide e as eras e escreve futuro. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem bem, escreve em cima, quando o selo realmente seja aberto, o livro dos 7 selos abertos para a igreja,
Isso me faz tremer. Eu espero que a igreja realmente entenda isso. Eu quero dizer, vocês aqui, a quem vou chamar de noiva, confio que entendam, a voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar a sua posição com sua rainha. O trovão veio do meio do trovão, o trovão veio do meio do trono e saiu para fora, e o Cordeiro estava aqui fora, de pé. Ele saiu do trono do seu pai para tomar o seu próprio trono. E escreve trono de Davi aí em cima. E aí escreve e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Glória, amigos, não deixe isso escapar. Todos somos cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi. Todos como cristãos, todos como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para se sentar sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Eu darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, e escreve futuro, bem em cima ele tinha escrito o trono de Davi. Algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono, e então sai para chamar os seus súditos. Como os vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Agora vejam que para realizar a obra de reclamação é preciso o título de propriedade. E assim poder fazer e realizar essa obra de reclamação. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo aqui, pelo qual esperamos as bênçãos que correspondem a nós para esse tempo final, as quais estão prometidas na Escritura, que culminarão com a nossa transformação e arrebatamento ao céu para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos em tempo messiânico, era messiânica. Estamos em um tempo onde a humanidade, os governos, instituições religiosas também estão sentindo a influência da era da pedra angular. Vejam, vamos ver aqui, na mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, na página 26 e 27 diz, tu crês, isso foi Hebreus 2, foi 2 de outubro de 1957, tu crês de acordo às Escrituras que os judeus serão reticentes, aceitarão a Cristo antes do rapto da igreja? É uma pergunta. O irmão Branham diz, eu realmente creio que o rapto da igreja, reticências. Essa é a minha própria opinião, vê? E se temos tempo, a veremos completamente, mas já são depois das 9. Vejam, eu creio que os judeus receberão a Cristo em sua segunda vinda. E ele escreve do lado, antes do rapto, os judeus receberão ao Messias. E aí na página 359 dos selos diz que isso acontece justamente antes de começar a tribulação.
Agora lembrem, e eu direi para que as pessoas saibam isso, que nossos olhos foram cegados, quero dizer, os olhos deles foram cegados para que nós pudéssemos receber a nossa vista. Todos sabem, a Mistura fala disso. Não é verdade que sim? Paulo nos disse que a nossa reticência, que nós fomos cegados, que os judeus foram cegados para que nós pudéssemos receber a Cristo, vê? E nós somos a oliveira silvestre, o qual foi enxertada na árvore por adoção. E escreve Zacarias 4, 11 ao 14 e Apocalipse 11, do 1 ao 14. Vejam aí, esses ministérios, os ministérios das duas oliveiras. O irmão William continua dizendo, os judeus, ou grupo de judeus, estão clamando, orando, para que Deus envie ao Messias. Já foi publicado tudo isso pelas gráficas. E agora o presidente da Rússia, pela imprensa, e agora o primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, traz uma carta ao presidente Obama. Isso foi naquele momento, isso estava... Nós estamos falando de 2015, 6 de dezembro de 2015. Traz uma carta ao presidente Obama sobre a Igreja Ortodoxa Russa, de que os tempos messiânicos começaram ou estão por começar. E é estranho que soa que da Rússia venham falar ao presidente sobre esse tema. E vejam, na mensagem, o mundo está caindo em pedaços, ou está se despedaçando, que foi pregado 12 de abril de 63. Nos diz, e essa é a razão, que entraram nossos sistemas e eles podem aceitar qualquer coisa. Por ser um sistema, é porque se afastaram da forma original e criativa que Deus proveu. Algumas vezes, sua maneira de enviar as coisas não se enquadra com o nosso gosto. E eu fico pensando, se Deus hoje mesmo respondesse ao nosso clamor por nosso Messias, pelo qual estivemos clamando, e eu me pergunto se faríamos a mesma coisa como eles fizeram lá. Agora, todos estamos procurando algo, sabemos disso. Cada um está procurando alguma coisa. Estava ouvindo esta congregação, escuto os homens de negócios, vou com os ministros, vou com as diferentes denominações, cada qual está esperando algo. A nação, ouvindo os discursos políticos, estão esperando que algo apareça em cena. O que é? Eu ouço como os homens cristãos de negócios, escuto nas convenções, ou o grande tempo que está ao alcance. O grande tempo que está ao alcance, ou seja, diz tudo isso, o grande tempo que vem. Agora, lembrem, virá de uma maneira completamente diferente ao que estão pensando que virá. Bem, não vai ser assim como eles estão pensando, de forma alguma. Nunca foi. Vê e escreve, o Messias não virá como pensam. Exatamente como pensam que vai ser, assim não é. E o nosso mundo político hoje e o nosso mundo religioso estão exatamente iguais como estavam no dia da primeira vinda do Messias, e escreve Messias. Está contaminado. O sistema todo está apodrecido. A nossa política não poderia ser pior. E a nossa religião, eu não sei como poderia ser pior ou como está agora mesmo. A coisa toda está corrompida. O nosso mundo político, os sistemas feitos pelo homem e as modas, desejamos
tudo para que possamos estar acomodados e jubilar-nos para que a vida seja fácil, mas a intenção não foi que a vida fosse fácil. A vida é uma luta. E escreve, a vida é uma luta. Qualquer coisa que tenha vida está lutando. Vejam as árvores, como que lutam. Vejam, tudo que tem vida é uma luta. Agora, na mensagem, Revelando a Deus, nos fala do que aconteceu na primeira vinda do Senhor, na página 21 abaixo, 22, diz: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Aí desenha uma estrela de Davi. Oh Deus, quando eles têm tido as eras da igreja, e embaixo ele escreve, na segunda vinda, os gentios fazem o mesmo que os judeus fizeram na primeira vinda. Quando eles têm tido as eras da igreja, do Filho de Deus, mas quando agora, ao vê-lo desta denominação e coisas, este véu de tradução que tivemos desde Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas, as coisas que as pessoas disseram, os dias de milagres passaram e essas coisas, e Deus tirou o véu e trouxe a plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. Assim é exatamente. E vejam, em uma anotação de um estudo bíblico, em cima ele escreve: primeiro desenha uma pedra angular e embaixo as eras, e apenas sublinha a sétima era, escreve 7 na parte de baixo das eras, pois na última ele escreve 7 e escreve: a era de Laodiceia pentecostal é a mesma era em que estava o concílio do Sinédrio e o sumo sacerdote, demais líderes religiosos, como os fariseus, saduceus, herodianos e demais seitas religiosas do judaísmo, e não podiam subir à era messiânica da pedra angular de Jesus. Estavam onde eles estavam? Na sétima era. E veja o que o irmão Branham continua dizendo: o Deus revelado à plena vista, eles deveriam ter visto ele parado ali, mas lhes era muito comum. Por isso, quando ele diz, falando da segunda vinda, ele diz: o Messias não virá da forma em que pensam. E aí nos fala da primeira vinda, o Deus revelado à plena vista. Eles deveriam ter visto ali, de pé. Mas é muito comum, ele era o homem ordinário, eles não puderam vê-lo. Vejam, ali estava um homem. Bom, eles disseram, essa pessoa vem de que escola? Mas lembrem, quando aquela lança tocou o seu corpo, o Espírito o abandonou. O templo, reticências, a caixa de sacrifício se virou e um relâmpago entrou ao templo e rasgou o véu. O que aconteceu? Ali estava o seu Deus pendurado no Calvário e eles estavam cegos demais para vê-lo. Foi colocado à sua plena vista e ainda não o veem. Estão cegos. Deus velado em um ser humano. E desenha uma estrela de Davi.
O irmão Branham tem uma mensagem que nós chegamos a ler, não sei se é Revelação capítulo 4 ou 5, onde ele diz que enquanto estavam no templo cantando, o Salmo 22, ou um dos salmos, esse mesmo salmo, esta palavra estava sendo cumprida naquele mesmo instante, debaixo dos seus narizes, digamos, e não puderam entender, como o irmão Branham diz ali, que ali estava o seu Deus, seu Messias, ao qual eles estavam esperando, mas não conseguiram ver. Diz, estavam cegos demais. Porque não veio da forma que eles pensavam. Na página 40 do livro de Citações, vamos primeiro ver a 1257 da 140, a página 140, parágrafo 1257, diz: agora vem os que o conheciam e criam, eles teriam sabido a qual porta esperar. Vem, eles sabiam de qual direção ele vinha. Tem uma grande expectativa, mas vocês sabem, não tinha muitos que viveram. Tem muitos que o viram, tem muitos que não o viram, e assim é hoje. E ele desenha uma pedra angular, e com o desenhinho de uma porta, ele escreve a porta do leste, hoje, e a sua vinda. Mensageiro a Israel. Ele sabia de qual direção vinha, e do lado ele desenha uma pedra angular. Também. A parte de cima. Sim, vamos ler essa partezinha que eu citei. Salmo 22 é o salmo. Tomam o salmo da página 18, Cristo, o mistério de Deus revelado. Pegam o Salmo 22 e cante-o. E compare com a manhã da crucificação. Vem? Deus meu, por que me desamparaste? Contar posso todos os meus ossos, amarrar minhas mãos e meus pés. Mesmo tendo todas essas coisas ali, eles cantavam este salmo ali no templo. E crucificavam ali a própria pessoa. Veja nisso, eram grandes líderes religiosos, esses grandes homens, esses grandes mestres, e contudo tão cegos que estavam lendo os profetas e cantavam os cânticos e cometendo o crime que estava dito que eles cometeriam. Veja, estavam cegos. Como diz, o mesmo está acontecendo essa manhã. Obrigado. O mesmo que está acontecendo nesse tempo final. E vejam, essa anotação que eu tinha dito ali estava na sétima era. A mesma era que estava, o concílio era de Laodiceia.
pentecostal, a mesma era em que estava o concílio do Sinédrio. E todos esses líderes religiosos, fariseus, saduceus, herodianos e demais seitas religiosas do judaísmo, e não podiam subir a era messiânica da pedra angular de Jesus, por isso veem que não o viram. Porque tu não podes ver algo se não estás no lugar. Como não pode ir a uma casa que é de 2 pisos e entras, é a casa, digamos que a casa tem 7 andares. E a parte de cima diz, a parte alta, que seria a 8ª, mas vejam, tem um nome diferente. São 7 divisões, 7 níveis, todos se chamam iguais. Mas quando tu vais ali na última parte, chamam de cobertura. Vê uma mudança de nome. Tu entras e para ver o que tem no primeiro piso, tu tem que estar ali no primeiro piso. Para ir à segunda, tu sobe ou pela escada ou pelo elevador, vai ao segundo piso, ao segundo nível, e assim sucessivamente. Depois do 7, para poder entrar à Câmara do Rei, onde isso está no livro de Citações, que diz, entre a Câmara do Rei. Tu tens que entrar, e para entrar à Câmara do Rei, tem que ter um chamado, tem que ter um recolhimento. E a obra que esse ministério faria, que é de recolhimento. Tem outra palavra, é de juntar, recolher, porque a obra que se realiza tem a ver o nome, tem a ver com o nome, e Israel sempre foi chamado pelo som de uma trombeta. 12. Vamos ler essa. 11:40. Talvez aí no meio nós mudamos um pouquinho, mas vamos continuar. Por essa linhagem onde o Espírito Santo está nos levando. Página 128, parágrafo 11:40 diz: entre na câmara do profeta e vejam estes 7 graus. Entrem, tem que entrar. Porque não viram Jesus ali? Porque estavam cantando o Salmo 22 e estavam crucificando, estavam cumprindo essa escritura eles mesmos. Estavam sendo os atores dessa escritura. Porque não tinham subido a pedra angular de Jesus. Não podia identificar, mas melhor diziam, esse é Beelzebul, pelo dedo de Beelzebul expulsa os demônios, e um montão de coisas falavam dele. Entre a câmara do profeta e veja estes 7 degraus, onde o guarda, e escreve o precursor, onde o guarda fez frente ao desafio de levar o que vinha à presença do rei em cima, e escreve do precursado, em cima dos graus, e aí desenha uma pedra angular e a seta na parte de cima, a pedra angular. Estava
no sétimo piso, e aí escreve precursor, e aí mostra que temos que vir outra vez com este mesmo Espírito que estava sobre João, e aí desenha uma parte embaixo da era, e a sétima era ele sublinha, ou seja, ele divide. Ele introduziu o Messias, ele era maior que todos os profetas, ele o introduziu, e temos que chegar a um lugar, outra vez, a algo que vai introduzir o Messias. Algo que vai introduzir o Messias. E como as pessoas saberão, como as pessoas crerão a menos que estejam na palavra para saber o que é? E escreve como conhecer o Messias, ao ungido, com a coluna de fogo. Onde foi visto a coluna de fogo? Na carpa. Ou seja, que é o ministério de carpa. E também escreve aí, o Messias será conhecido na palavra sempre. A câmara do profeta. Agora vejam, estávamos lendo, revelando a Deus. Vamos ver aí se nós não tínhamos concluído. Continua dizendo, nós paramos aí, foi posto à sua plena vista e ainda não veem, estão cegos. Deus velado em ser humano, e aí desenha uma estrela de Davi. E em cima tinha escrito, crucificarão de novo. Onde lemos há alguns minutos, e Deus tirou o véu e o tem trazido à plena luz, e eles estão preparados para voltar a crucificá-lo. O crucificarão de novo. Nós não tínhamos lido essa partezinha aí. Continua dizendo, lembram que ele se apresentou a Paulo depois disso, e a Pedro na prisão como o pilar de fogo. Lembram? Nos últimos dias ele deve voltar de novo, mas um pilar de fogo deve retornar para manifestar o Filho do Homem. Vejam, para mostrar a palavra, a luz. Onde foi que lemos que diz? O Messias será conhecido na palavra sempre. E escreve, como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo? Na palavra sempre. E diz que o Espírito Santo deve retornar. Onde o irmão Branham viu? Nessa era mais acima, viu a luz falando a alguém mais acima. Portanto, está dizendo à igreja que para poder ver o Messias em sua segunda vinda, tem que subir, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aos líderes religiosos no Sinédrio. E todos esses líderes, fariseus, saduceus, e todas essas seitas religiosas do judaísmo, aconteceu a mesma coisa por não subir a era de pedra angular. Eles pensavam que onde estavam, aí era que eles receberiam a revelação para poder ver e identificar o Messias, mas era preciso subir a câmara do rei em cima. Aí, quando já está aí é que pode se ver. Vejam, quando disse João, nós lemos em um lugar onde ele disse que João olhou e não tinha visto ninguém ali. Vejam que no instante ele vê de onde saiu esse cordeiro como tendo sido morto.
E o ancião disse, leão, e João vê cordeiro. Era preciso estar ali. No instante, João não tinha visto ninguém. Ou seja, teve um tempinho ali. João estava chorando muito, o qual representa aí diferentes ângulos. Já, digamos, para 74, 77. Já talvez um pouco antes estava chamado para tomar esse livro. E vejam, João estava chorando muito. Não tinha se achado ninguém digno, mas ele ainda tinha que estar ali no trono de intercessão, intercedendo por aqueles que viriam a fazer parte e a formar parte do lugar santíssimo, do templo espiritual. Mas veja, depois que termina as eras, se houve um chamado a subir. Depois de Apocalipse 3, vem o chamado Apocalipse 4, onde é chamado a João, sobe aqui. Veja onde se cumpre plenamente essa escritura. E aí em cima, já então é que a pessoa pode ver a obra que o Messias estaria realizando nessa era e nessa dispensação. Mas tem que ser a pessoa colocada ali em cima para poder ver. Se não é colocada ali em cima, fará a mesma coisa e fazem a mesma coisa que fizeram com Jesus. Cantam as promessas de Deus em cantos e louvores e tudo, enquanto por outro lado crucificam a palavra. Ele deve retornar novamente, mas um pilar de fogo deve retornar para manifestar o Filho de Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que serão feitas fora. Ninguém impedirá. Será feito de todas as formas. De qualquer jeito, Deus simplesmente destroça essas denominações e tradições. Que tipo de espírito será? Que tipo de espírito será ele que o fará? O mesmo que ele fez no início. Veja, o que ele fez nos dias de Elias e nos dias de João. Não digais entre vós mesmos que tendes a Abraão como pai, porque Deus é capaz de levantar filhos de Abraão até dessas pedras. Vem? Não pense, porque eu pertenço a isso, pertenço àquilo. Veio Deus rasgando o véu, vejam, para demonstrar quem é Ele. Vejam, vigiem o véu. Quando rompe aqui, agora, o encontramos agora. E em uma ocasião, se um homem penetrasse esse véu, era morte. Morte súbita. Agora é morte não passar através dele. A mesma coisa que aconteceu aos doutores da lei, do Sinédrio, os fariseus, saduceus, que foi morte o não subir a pedra angular de Jesus. Agora é morte não passar através dele. Amém? Se você não pode romper esse véu de tradição, romper essa parede denominacional para ver a Deus em seu poder, é morte. Naquela ocasião era mortal penetrar o véu. Hoje, não penetrá-lo traz morte. O assento de misericórdia está à vista em pleno. Qualquer um pode vê-lo. O véu foi rasgado. Glória a Deus. O assento de misericórdia em pleno está à vista. E ele escreve o assento de misericórdia. E lembrem, o novo propiciatório, do qual podemos falar em uma outra ocasião. Vamos continuar aqui. Vejam,
onde nós paramos. A irmã William está nos falando de que o presidente Vladimir Putin enviou uma carta e o irmão William ali disse uma partezinha que ele diz, e lê a carta, que foi dia 30 de novembro de 2015, ou seja, isso foi uns dias antes que dele pregar essa mensagem, e lê assim, um sensacional informe relatado pelo Ministério de Assuntos Exteriores, MFA, indica que o presidente Putin, durante uma reunião privada com o presidente Barack Obama, nas primeiras horas do dia de hoje em Paris, apresentou ao líder estadunidense um documento fechado no dia 23 de novembro, preparado pelo Conselho da Suprema Igreja da Igreja Ortodoxa Russa, sob a autoridade da Sua Santidade, do Patriarca Cirilo de Moscou e todas as Rússias, proclamando que o tempo do Messias já começaram. Irmão William escreve, uma boa descoberta. Agora vejam, em um cartãozinho ele escreve, e pelo que se vê, foi por essa data, porque em 2016, nos cálculos que ele faz ali, ou seja, que isso certamente foi esse ano de 2016, e ele escreve, já limos, assim que ele escreve ali, diz a profecia, e escreve judaica, do 10º jubileu, o reino do Messias iniciará em 2017. Vejam que essa data foi quando foi dito que o tempo tinha terminado para ele, porque já era tempo de partir, estava raiando a alva de um novo dia dispensacional. E ele pediu mais tempo. Veja como aí está se entrelaçando esse tempo messiânico, onde esse anjo tinha que sair de cena para que pudesse entrar esse tempo messiânico e assim realizar essa obra que, quando ele disse no início, não sabemos quanto é que durará, diz, ali foi pouco tempo. Aqui diz, não se sabe quanto tempo durará essa etapa antes de nossa transformação. Ou seja, que há um tempo. Aí, por isso ele escreveu em cima no livro de citações, em uma partezinha aí, que ele escreveu. Vamos ver assim se nós conseguimos aí por cima, para ver onde foi que ele escreveu. Que ele diz que ali, depois do primeiro êxodo, estou procurando em cima porque foi em cima, desse lado. Diz que o primeiro êxodo, depois do primeiro êxodo, vamos ver, 151 acima, desse lado. Veja a primeira dispensação, que seria a quinta dispensação, que é da lei.
Ele diz, depois dos 40 anos, levou 5 anos. Depois dos 40 dias, ou seja, os 40 dias, Jesus esteve aparecendo, digamos, foram 10 dias. E depois diz, depois dos 40 anos, nos tomará, e aí 2 pontos de interrogação. Veja, há um tempo para ser cumprido, ou seja, um tempo, uma era messiânica, era de pedra angular, como foi lá no tempo de Jesus. E depois, veja, se tiver depois, nós podemos talvez fazer, pode ser uma conversa com os trabalhadores ou alguma coisa que nós desenhemos, mas já algo mais informal, onde poderíamos ver esse tempo onde termina a dispensação da lei e começa a contar a semana número 70 da profecia de Daniel. Mas vejam que a semana número 70 se detém, e esse tempo não continua contando, e volta a contar um tempo que corresponde à dispensação da graça. Mas digamos que a dispensação da graça vai contando, e para que não vá ficando atrás esse lapso de tempo que parou, pois digamos que nós vamos correndo para ir levando ali a parte. Quando termina a dispensação da graça, tem um tempo que começa a contar. Ou seja, que tem um entrelace onde começa a contar a segunda parte da semana número 70. E vejam que corresponde aos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas tem um lapso de tempo aí onde nessa parte que corresponde a essa era messiânica é a etapa onde essas 2 pedras angulares se unem, e onde Apocalipse 11 é cumprida essa era, essa era messiânica ali, onde vem formar essa estrela de Davi. Vejam, para o pacto, sempre que tem um pacto, tem derramamento de sangue. Ou seja, que nesse tempo lá, acontece uma série de eventos, uma obra que Deus estaria realizando nesse tempo, onde esse tempo se entrelaça tanto como se entrelaçou na dispensação da graça com a do reino, e como se arranca esse tempo messiânico ali da semana número 70 da profecia de Daniel. Agora, isso poderia colocar como... Ele estava passando ali para escrever, mas talvez tomasse um tempo para colocar com um estudo, como se fosse ali na terra, ali para fazer talvez um desenho ali. Mas é mais ou menos assim como eu estou explicando, seria colocar um desenho, porque estamos nesse ciclo
onde já está contando esse tempo da era messiânica, a era messiânica, ou seja, já estamos dentro desse lapso de tempo. Tem que olhar de todos os ângulos, não de um ângulo só, para poder estar vendo todo o quadro que se realiza nessa obra que Deus está realizando, o Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da igreja. Agora vejam, em uma anotação também de um estudo bíblico, ele escreve, diz, a vinda, bem em cima ele escreve, se tipificou em diferentes profetas e reis, e escreve a vinda do Messias, ungido, Cristo, porque Messias é ungido com o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. A vinda do Messias, ungido, o Cristo, com o azeite do Espírito Santo, ungido com azeite, ou seja, ungido com o Espírito Santo. É a maior esperança de Israel e o cristianismo e para toda a família humana. Como foi a vinda de Deus ao tabernáculo, é o tema mais importante para a família humana, a tal grau que tirará o reino gentil e estabelece o reino de Deus através do Messias. Vejam a obra tão grande que estaria sendo realizado pelo Messias, pelo ungido. E aí embaixo escreve o precursor Elias, o Messias, o anjo do pacto. Tem mais outra anotação, onde ele nos fala da vinda do Messias, vejam. E a obra que estaria realizando, e veja, ele escreve as virtudes e defeitos da democracia. A democracia já revisou os sistemas de governo anteriores representados na estátua que Nabucodonosor viu. A democracia corresponde aos pés de ferro e barro cozido. E aí ele escreve, Apocalipse 17, 19, do 11 ao 21, Daniel 2, de 1 ao 45, mais abaixo, escreve, a esperança da humanidade está na vinda do Messias judeu, no desejado de todas as nações que se senta no trono de Davi. Essa é a esperança de Israel também. E aí embaixo também escreve, a democracia não tem futuro. Apenas a monarquia sob um príncipe, rei da dinastia de Davi, tem o seu futuro assegurado. Daniel 2, do 30 ao 45. Nosso irmão William continua dizendo aqui,
diz o que está prometido, que o Messias fará, é o que estará sendo visto na vinda do Messias 2000 anos atrás e na vinda do Messias nesse tempo final, cumprindo o que está prometido que Deus fará com o seu povo, no meio do seu povo e nesse planeta Terra. Essa será a missão do Messias. E nos levar, e Cristo nos levar com Ele, à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam as obras que Ele estará fazendo, que o Messias estará fazendo, ou seja, a missão do Messias. A missão do Messias, lá com a sua obra, foi nos dar esse corpo teofânico, ao crerem nele. E a missão do Messias na sua segunda vinda é nos dar o corpo glorificado. Aí estão as duas porções. As duas porções, onde é que isso está em citações? Ressurreição espiritual e física, ou seja, o corpo teofânico, que já recebemos. E a que falta é a segunda porção. Diz, quando atinjamos ao Jordão. Onde é que está? .597, 597, página 69, parágrafo 597. E E como Elias foi para baixo ao Jordão e o atingiu com Eliseu, vejam, o Jordão é a morte. E estavam os dois juntos quando Eliseu esteve presente, viu quando Elias atingiu o Jordão. É a ocasião onde esses ministérios estavam juntos e algo ali foi realizado muito, mas muito importante, do qual é das coisas que nós vamos falar mais adiante, de como isso aconteceu nesse tempo final, o qual estará se cumprindo plenamente com a nossa transformação. E como Elias foi para baixo no Jordão um dia e o atingiu com Eliseu e se afastou e ele cruzou do outro lado, ele veio para trás com uma dupla porção. Glória a Deus. E quando nós atinjamos ao Jordão com Cristo, e escreve ali Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo. Nós temos uma porção. Mas quando nós retornemos, nós viemos com duas porções. Nós teremos vida eterna, a ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no retorno com Cristo, nós viemos para trás com as duas, ressurreição física. E nós já temos ressurreição espiritual, então nós teremos uma dupla porção.
E em cima ele escreve dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física, no retorno com Cristo. Vejam, também em outra anotação, onde ele diz, ele escreve ali, a paz temporária virá, e quando digam paz e segurança, bem em cima no meio ele diz, por meio de tratados humanos, virá repentina destruição, disse São Paulo em 1 de Tessalonicenses 5, de 1 ao 10. E abaixo ele escreve, a paz imperecível, permanente, virá, Elias anunciando, e o Messias a estará estabelecendo, o Cristo, o ungido, um homem que virá ungido com o Espírito Santo. E escreve, nascerá na terra e será um judeu. Este é o príncipe de paz que destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino com a sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado. E no trono de Davi, o Messias. E o trono de Davi, o Messias. Para o judaísmo, para o cristianismo e o Islã, será Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino e trazendo a paz e felicidade. Agora vejam, nos diz nas eras sem edição, recuerden que para ver, lembre que para ver e receber essa obra que o Messias estaria realizando, é preciso fé para crer, ou seja, basear a fé em algo. Veja o que nos diz no livro das eras, sem edição, na página 1, diz: então, ninguém pode ter fé, isso é no parágrafo 4, ninguém pode ter fé ou saber o que está fazendo ou aonde vão, se não tem que basear os seus pensamentos e sua fé. De maneira que, se a Escritura nos revelou a Cristo nesses últimos dias e a condição dos tempos, nos faria bem esquadrinhá-lo e nos dar conta onde estamos. Vejam, e ele escreve em uma das partes de notas, ele escreve, não pode se ter fé se não tem no que baseá-la. Não pode se ter fé se não tem em que baseá-la. A fé de rapto se baseia na revelação do sétimo selo, que os 7 trovões trazem, a voz do anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 11.
Não pode-se ter fé se não tem no que baseá-la. A fé de rapto se baseia na revelação do sétimo selo, que traz os 7 trovões. A voz do anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 11. Não pode ter fé se não tem no que baseá-la. Se tem fé para receber o corpo teofânico baseado na obra da primeira vinda do Messias na cruz do Calvário. Baseado nessa obra é que se obtém essa promessa ou essas promessas. E vejam o qual já não tem oportunidade para basear a fé na primeira vinda, porque a porta da misericórdia se fechou. Já não tem uma fé para crer e obter o novo nascimento, porque essa porta já se fechou. Mas para receber o corpo glorificado e eterno, para aqueles que nasceram de novo, essa porta está aberta. E vejam na página 14a. Vamos ver algo mais ali. Parágrafo 137 nos diz: e Judas Iscariote foi nascido filho de perdição, veio do inferno, retornou ao inferno, e descreve quinta dimensão. E do lado ele escreve: Judas veio do inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra, e escreve imagem, a palavra de Deus manifestada. Judas Iscariote e sua discrepância era a semente do diabo. Veio ao mundo para enganar, tal como fez no início. Vejam, era do maligno. Aí está a semente da serpente, o rastro da serpente. Em cima ele escreve: Jesus é igual da sexta dimensão. Judas é igual da quinta dimensão, o inferno. Isso está na parte de cima, no parágrafo 137. Jesus é igual, sexta dimensão. Judas é igual da quinta dimensão, o inferno. Tal como fez no princípio Caim, seu antigo pai, Judas unicamente julgou a igreja. Ele realmente não era sincero. Ele atualmente nem sequer tinha fé. E ele escreve ali: fé na palavra encarnada para hoje. Vê, é preciso basear a fé na palavra encarnada.
Por eso es que él, en un estudio É por isso bíblico, que em um estudo bíblico ele escreveu: el que recibe a Elías, quem recebe Elias, Moisés y Moisés al Mesías, e ao Messias, recompensa recompensa da da restauração do reino receberá, a adoção receberá, porque a fé estarão baseando na palavra encarnada. Nosso irmão William continua dizendo: esperamos que esta série de conferências que faltam desse ano e as que virão no próximo ano, ou seja, ele está dizendo as que restam ali esse ano de 2015, que falta um pouquinho, e a de 2016, que era o ano que começaria, e as que virão no próximo ano, nos preparem bem para receber o Senhor em sua vinda. Receber a fé para ser transformados, a fé que nos darão os trovões quando sejam revelados os conteúdos dos trovões. O que os trovões falaram. E sabe o que os trovões falaram? É a revelação do mistério do sétimo selo. É o segredo da vinda do Senhor no último dia, como leão da tribo de Judá. Clama como um leão em Apocalipse capítulo 10. O Senhor em sua vinda, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, do qual, nas conferências, estudos bíblicos, englobaremos esses temas até onde Deus nos permita que sejam abertos. E depois, quando esteja em pleno cumprimento a visão da carpa, aí já sabemos que vai ser aberto completamente esse mistério. Portanto, sabemos que virá uma apertura ou perseguição, mas sejam valentes, porque isso vai ser sinal de que estaremos perto de nossa transformação. Ou seja, que vai ser mais um tempo de apertura, que a ressurreição, sob um tempo de apertura, que acontecerá a transformação, a ressurreição, e seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Lembrem que o dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e também era dia de aperto e perseguições muito fortes. Estavam também assustados os discípulos com as portas trancadas, mas esperando a vinda do Espírito Santo, a vinda do Senhor em Espírito Santo para continuar suas obras através da sua igreja. E ainda continua realizando a sua obra no meio da sua igreja, até que vai chegar o momento em que haverá uma manifestação em toda a sua plenitude no meio da sua igreja, no tempo do cumprimento da visão da carpa, onde se cumprirá o que o reverendo William Branham chamou a terceira etapa. Obras de fé. Nos coloquemos de pé. E assim deixamos nesse tema que temos para hoje, obras de fé, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.